Oi, irmãos, estamos de volta na nossa aula de panorama bíblico, dando sequência na nossa matéria. E na última aula paramos na parte dos juízes. Como nós havíamos falado com vocês, você deve estar acompanhando as aulas com o teu gráfico, porque aí você poderá, então, lendo os livros que nós pedimos na última aula, que é o livro de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, nós vamos poder estar entendendo, então, a sequência desses principais fatos e acontecimentos da história do povo de Israel. E nós paramos exatamente no período de Juízes, onde o povo já havia entrado com Josué na terra e conquistaram, nós falamos, e você está lendo o livro de Juízes, conquistaram até a metade do livro, até do 1º ao 12º capítulo, são conquistas, e depois a distribuição dessa conquista. Mas tinha muita coisa a ser conquistada ainda. Depois da morte de Josué e também dos anciões, o povo deixou de se empenhar como estavam empenhando-se com Josué e os anciões. E começaram então a fazer exatamente aquilo que não era para que eles fizessem, ou seja, alianças com os cananeus daquelas terras. E Deus havia recomendado tanto a Moisés antes deles entrarem, quanto a Josué, e Josué antes da sua morte também recomendou para que esse povo não fizesse aliança com os cananeus, porque era muito provável que os cananeus proporiam alianças com eles, porque os cananeus sabiam que a intenção do povo de Israel é dominar toda aquela terra, porque conheciam a história do povo de Israel e sabiam que o Deus de Israel era poderoso em suas batalhas. E, infelizmente, o povo de Israel ele começou a fazer as alianças com os cananeus, ao invés deles expulsarem totalmente as nações na qual Deus havia dito que fizessem, eles começaram a fazer alianças, dando aos seus filhos para casamento e pegando as filhas e também firmando alianças desta forma. E com isso os cananeus eles começaram depois de um determinado tempo, a subjugar, escravizar o povo de Israel. E você vai ver então um período de cerca de 350 anos da história do povo de Israel, e você vai ver ali 7 opressões, ou seja, 7 momentos em que o povo de Israel é levado cativo, por muitos anos fica cativeiro ali, até que eles realmente vão poder lembrar que havia sido alertado da parte de Deus para eles, que eles não deveriam ter feito aquilo. E quando isto então chegava à mente do povo de Israel, essa desobediência que eles estavam cometendo, eles clamavam ao Senhor. Como foi dito na aula passada, quando eles clamavam ao Senhor, Deus olhava para aquele povo com graça, misericórdia, compaixão e levantava um libertador, um juiz. Eu mencionei que nós temos ali escrito no livro de Juízes 15 juízes. E juízes eram pessoas levantadas por Deus no momento onde uma tribo, e os juízes eles atuavam às vezes simultaneamente. Às vezes tinha um problema numa tribo que eles clamavam a Deus, tinha um problema na outra tribo que eles clamavam a Deus. Deus levantava um juiz aqui e levantava um outro juiz ali. Então eles poderiam até coincidir na mesma época de atuação, um numa região e outra em outra tribo também. E Deus levantava esses juízes para libertar o povo daquela opressão. Aí ficava um longo período de tempo, depois sem aquele cativeiro, aquela opressão, e não demorava muito, novamente outra tribo em determinado lugar também fazia pactos de aliança e eles eram subjugados. E 350 anos, onde eles poderiam ter avançado, poderiam ter conquistado, deixaram de ganhar a bênção que Deus havia prometido. E aí nós vamos ver então o último juiz, Samuel, que foi o último juiz e o primeiro profeta. Aí nós vamos ver o povo agora, ao invés de buscar ao Senhor, de esperar no Senhor como seu Deus, Senhor, aquele que ia à frente das suas batalhas, começam a admirar as demais nações, exatamente aquelas que Deus havia falado para que eles expulsassem, que não fizessem pactos de aliança. Começaram a observar que elas tinham reis, que elas tinham uma liderança que liderava nas suas batalhas, nas suas conquistas, esquecendo-se que eles tinham Deus poderoso que liderava esse povo de Israel em todas as conquistas. Então começaram a cobiçar, a desejar um rei como as demais nações tinham, e pediram para Samuel que realmente eles queriam um rei. Aquela palavra caiu dura no coração de Samuel, porque Samuel sabia muito bem
o plano que Deus estava tendo com relação a Israel e as conquistas que Deus tinha para ainda proporcionar ao povo de Israel. E Samuel vai e ora a Deus. E Deus falando: Samuel, eles não estão rejeitando a você como meu profeta, como um portador da minha palavra a este povo, mas estão rejeitando a mim como Deus deles. Mas concede o rei que eles estão pedindo, concede o homem que esteja à frente das suas batalhas. Mas antes disso, Samuel, alerta esse povo, alerta. Olha, eu sempre mencionei aqui que Deus sempre avisa, Deus sempre mostra as consequências quando a gente toma uma decisão, porque nós não sabemos o futuro daquela decisão que estaremos tomando, mas Deus sabe. Então ele alerta, aquilo não é para o teu bem, ele mostra, ele revela, mas a decisão é nossa. Mostra para esse povo, Samuel, o que é ter um rei. O rei, ele vai confiscar as suas plantações, ele vai confiscar as suas filhas para trabalharem no seu harém, ele vai conquistar boa parte da renda de vocês, impostos, vai se colocar altos impostos sobre vocês, vai mobilizar exércitos. Então tudo isso o rei, ele vai exigir de vocês. Então Samuel, conforme a direção do Senhor, orientou, alertou, mostrou claramente aquilo que eles tinham que saber, o que é ter um rei. Mas mesmo assim o povo: não queremos um rei. Então aí nós vamos ver com Samuel a transição do período dos juízes, né, que foram 350 anos, 15 juízes, e logo no livro de Juízes, quando a gente começa a ler, você vai ler esse livro, você vai ver que várias tribos, né, começam não expulsaram, e você pega logo no capítulo 1 de Juízes, para a gente já começar no período dos reis, começa falando assim: nem Manassés expulsou os habitantes, nem tampouco expeliu Efraim, tampouco expeliu Zebulon, tampouco Azer expeliu os moradores dos cananeus, tampouco Naftali expeliu. Então você vai ver muitas citações das tribos não expulsarem aqueles cananeus. E agora, além de não expulsarem, esse período passa, 350 anos, tem essas opressões pela desobediência, agora eles pedem um rei. Então Deus concede um rei. Então Saul vai ser elegido como rei. E não é porque Saul foi um péssimo rei, nós vamos saber a história de Saul, porque ele desobedeceu, dos 40 anos que ele reinou, uma parte desse reinado foi bênção, ele começou bem, humilde. Olha a humildade, o que é que Deus espera de nós. Começou humilde, começou fazendo aquilo, consultando ao Senhor, expulsando lá os cananeus, mas logo algo tremendo aconteceu na vida de Saul. O orgulho começou a subir na sua cabeça. Olha o perigo, meu irmão, do orgulho subir à nossa cabeça. O perigo de acharmos que somos alguém, que somos capazes pela força do nosso braço. Mas Deus permitiu que ele tivesse experiências e ele, com isso, começou a ter uma dificuldade tremenda de governar, porque ele começa a deixar que o orgulho tome conta. E aí quando nós vamos encontrar aquela situação de Davi, ainda um jovenzinho, que ele foi lá mandado pelo seu pai para ver os seus irmãos no campo da batalha, quando aquele grande gigante, o gigante Golias, estava desafiando aquele povo, o povo de Israel: se vocês não têm nenhum soldado aí, nenhum valente de vocês para batalhar comigo. E quando ele vê o povo de Israel todo cabisbaixo, todo depressivo, e ele, impulsionado pela fé genuína que ele tinha num Deus verdadeiro, pelas experiências passadas, as conquistas que Deus deu, livramento lá com um urso, com um leão, no seu rebanho. Então ele tinha contato com Deus, ele conversava com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Então ele veio aquele incircunciso: quem é esse circunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Então ele vai lá e se posiciona e acaba enfrentando Golias, você sabe muito bem da história. A grande vitória que Deus deu a Davi e para aquele povo também naquele momento, deveria ser um momento de muita alegria, mas aquilo produziu em Saul os ciúmes, a inveja. E olha o perigo disso. Não é porque alguém que trabalha com você tem sido abençoado, talvez lá na igreja, ou pessoas que estão no seu ministério têm sido abençoados, que você não vai apoiá-los. Pelo contrário, você deve sim apoiá-los, você deve associar-se a pessoas que estão com intimidade com Deus para que o teu ministério cresça. Mas muitos nos dias de hoje também têm a mesma postura que Saul teve. Começam a
deixar brotar em seus corações a inveja, os ciúmes, porque o outro é melhor ou mais bem-sucedido do que eu. Porque o outro, quando prega, o povo se sente tocado. Porque se o povo está sendo tocado, porque ele buscou a presença do Senhor, ele clamou ao Senhor e se colocou no altar do Senhor e Deus pôde usá-lo. Infelizmente, Saul teve essa atitude. E aí começou, então, deixar que o espírito maligno entrasse no seu coração. E por várias vezes ele tinha essa perturbação e até Davi foi chamado para que tocasse, né? Davi que compôs muitos dos salmos, e muitos dos salmos que nós temos hoje são experiências que o rei Davi teve desde a sua adolescência, no seu trajeto como rei, experiências, lutas, conquistas, mas lutas, dificuldades, provações que ele passou, então ele gastava tempo em escrever, em colocar ali a sua experiência que Deus havia dado a ele. E Saul agora, com aqueles ciúmes, chama alguém que pudesse tocar para que aquela perturbação fosse embora. Então ele foi chamado para que pudesse tocar para o rei, tocava sua harpa. E aí nós vamos ver como Deus deu livramento também. Por várias vezes Saul quis cravar a sua lança, porque ele estava perturbado quando Davi tocava. Mas com tudo isso a gente está vendo um reinado extremamente trágico. Quando estamos longe dos caminhos do Senhor, quando não buscamos a sua face, quando deixamos o orgulho entrar no coração, a gente vê uma derrota, não uma vitória. Ele, como rei de Israel, sendo eleito por Deus, genuinamente, Deus aprovou, não é porque ele teve essa postura que Deus decidiu condenar Saul, porque o povo escolheu um rei, um homem, ao invés de acreditar no Deus verdadeiro. Não é por causa disso que Deus iria abandonar Saul, mas se Saul, como Deus falou e como falou para todos os reis, se eles fossem tementes a Deus, se eles buscassem, guardassem os mandamentos, levassem o povo a adorar e a glorificar ao Senhor, nunca faltaria um sucessor no seu reinado. E nós vamos ver então Saul deixando o orgulho entrar no seu coração e com medo de perder o seu reino. É bem o que acontece nos nossos dias de hoje. As pessoas que estão hoje na política, as pessoas que estão hoje em evidência, seja em qualquer área, elas não querem perder a posição que estão. E por causa disso elas não pensam nas consequências, que muitas vezes elas criam consequências para não perderem os seus cargos. E a gente vê que não foi diferente com Saul. Saul, de medo de perder, sabendo que ele estava perdendo a intimidade com Deus, que ele já não tinha aquela facilidade de conversar com Deus, Deus não havia sentenciado um reinado à ruína. Pelo contrário, deixou claro, se você me buscar, se você levar esse povo a me adorar, você vai ser abençoado. Deus nos dá esta oportunidade. Nós temos a livre escolha de colocarmos a nossa vida no altar do Senhor. Mas infelizmente Saul foi alimentando o orgulho, o ódio por Davi, e por 5 vezes ele tentou matar Davi. E Davi por 2 vezes teve a chance de ter a vida de Saul em suas mãos. Mas que coisa linda que nós vemos aqui, Davi falando: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Olha o temor que ele tinha, porque sabia que aquele rei tinha sido colocado por Deus, aprovado por Deus, pedido pelo povo e aprovado por Deus. Mas aquele rei, infelizmente, deixou a oportunidade de ser um bom rei, deixou a oportunidade de poder levar a nação a buscar o Deus verdadeiro, a consultar a esse Deus antes de sair das suas batalhas. Então nós vamos ver somente os ciúmes, o medo de perder o cargo, o medo de perder o seu reino. E quando Deus ainda dá uma oportunidade, quando ele vai guerrear com os amalequitas, estava aguardando Samuel para vir fazer o sacrifício para que eles pudessem sair à batalha, e Samuel se atrasou um pouquinho na sua chegada. Ele viu que o exército estava em polvorosa e ele mesmo fez a parte que não lhe competia fazer, o sacrifício. E aí quando Samuel chega, fala assim: você fez algo que hoje o Senhor estaria aprovando o seu reino, mas você fez algo que não agradou a Deus, algo que não lhe competia fazer. Tinha funções, o rei tinha sua função, o profeta tinha a sua função. E não podemos, nos dias de hoje, trocar também as funções que Deus determinou para cada um daquelas pessoas que Deus colocou em determinados cargos para liderar uma igreja, liderar um rebanho. E nós temos que entender que Deus tem um plano correto para todas as coisas. E aí nós vamos ver
Então, Saul perdendo a oportunidade de ter a confirmação do seu reino. E aí Deus falou, através de Samuel, que Deus agora vai escolher alguém para te substituir. Falou ainda na cara de Saul, alguém para te substituir, alguém segundo o seu coração, segundo aquela intimidade que ele quer ter com o homem e que você perdeu, Saul. E aí a gente vê, de lá para frente, Samuel não conversa mais com Saul, e aí nós vamos ver a vida de Saul cada vez mais em declínio, caindo. E no final da sua vida, ele por várias vezes quis matar Davi, Davi teve que se esconder, se esquivar, e Davi ainda respeitou, sabendo que ele queria tirar a sua vida, e por 2 vezes teve oportunidade, mas não tocou no ungido do Senhor, porque ele sabia que o tempo que Deus iria dar a ele seria lá na frente, e ele soube esperar. É outra lição que nós aprendemos. Às vezes a gente quer tanto uma determinada coisa que a gente não espera o tempo do Senhor, a gente passa por cima e a gente atropela os fatos que devem acontecer numa ordem correta, na ordem aprovada por Deus, e a gente põe os pés pelas mãos e pronto, acontece aquilo que Deus não quer que a gente faça, tomar uma atitude antes da sua aprovação. E Saul, ele deixou de confiar no Senhor. Mas Davi soube esperar o tempo certo, porque Deus mandou Samuel para ungí-lo. E Samuel vai lá na casa de Jessé, Jessé tem 8 filhos, chama o primeiro, formoso, e no coração do homem, isso é muito comum, nosso coração, a gente olha a aparência, a gente vê, não, essa pessoa é formosa, essa pessoa é competente, essa pessoa é capaz, essa pessoa preenche todos os requisitos para ser um rei de Israel. Saul era formoso, Saul sobressaía dos ombros para cima, Saul era muito bonito, como diz a palavra, e agora Samuel vê o primeiro filho de Jessé, olha, este aí preenche os requisitos que um rei precisa ter. Mas é o Espírito Santo, Deus fala ao seu coração, não é esse que eu escolhi para ser o meu escolhido, para estar à frente do meu povo. O homem vê segundo a aparência, mas eu, o Senhor Deus, vê segundo o coração. Que coisa linda! A aparência, a gente olha aquilo que está aparente, mas Deus olha a intenção, olha o coração, olha a sinceridade do coração. E aí passou o primeiro, o segundo, o terceiro, todos os filhos passaram, mas não tem mais nenhum filho aí. Ah, tem um lá, que está cuidando das ovelhas, nem como filho era considerado. Modo de dizer, era muito pequeno, era muito desprezível para ser colocado com os demais irmãos, para ser talvez avaliado se ele poderia ou não ser um rei. Mas chama lá, tem o último, chama lá. E aí Deus fala, é esse coração que eu estou vendo, é esse coração que me serve, que me adora, que tem sinceridade, é este que vai ser o rei de Israel. E aí ele é ungido. É claro que as notícias correm. Saul soube que Davi, de alguma forma, né, nesse momento, tinha sido ungido por Samuel. E por isso que ele intensifica a perseguição contra Davi, querendo matá-lo, querendo tirar a oposição, querendo tirar a concorrência. Mas nós podemos lutar contra a vontade de Deus? Você acha que você pode ir contra os princípios e os propósitos que Deus tem? Claro que não. Então, submeta-se ao Senhor, deixa Deus conduzir as coisas. Ore, busque, entregue, confie que Deus tem sempre o melhor. E aí, nós sabemos que Davi soube esperar até a morte de Saul. E por incrível, né? Que coisa terrível, no final da sua vida, nós vemos lá no capítulo 28 do livro de Samuel, Saul já tinha perdido o contato com Deus, a intimidade com Deus, já não ouvia mais a voz do Senhor. Samuel já havia morrido nesse momento, no final da sua vida, a batalha que ele tinha que travar, e ele vai e consulta uma pitonisa, uma feiticeira, que no início do seu reinado ele havia mandado exterminar do seu reinado os feiticeiros e tudo mais. Começou bem, como eu falei. Mas agora no final da sua vida ele já não conseguia mais ter intimidade com Deus, já não via mais a voz do Senhor para saber com relação às atitudes que ele tinha na batalha que ele teria que travar. E aí ele pede para aquela feiticeira trazer de novo da morte, na cabeça dele, ele achava que era possível, o espírito de Samuel. E aí você vai ver no capítulo 28 um grande engano de muitos. Muitos pensam que é naquele momento, quando a feiticeira invoca lá, né? Ela invocou um espírito personificador, ou seja, um demônio,
e entendendo na cabeça de Saul era Samuel. E aí você vai ver um diálogo sendo travado. E aí você vai ver Samuel falando e na cabeça de Saul ele estava falando com Samuel, mas na realidade ele estava falando com um espírito personificador, um demônio, porque ao homem está destinado a morrer uma só vez, como diz lá em Hebreus, e depois vem o juízo. Quando Samuel morreu, ele partiu, ele está lá no seio de Abraão. Mais tarde nós vamos explicar esta passagem, que nós podemos entender bem naquela parábola do rico e do Lázaro, onde estava naquele momento Samuel, e ele não subiu, ele não saiu dos mortos, não ressuscitou, também não, mas Saul achava que estava falando com Samuel. E ali nós vamos ver então o terrível estado espiritual que Saul se encontrava no final da sua vida. E no dia seguinte, ele vai para a batalha, ele e seus filhos acabam morrendo nesta batalha. E aí, com a sua morte, então, no tempo certo, no tempo determinado pelo Senhor, Deus permite, então, que Davi assuma o reinado. Ele já tinha sido rei sobre Hebrom por 7 anos e meio, e agora por mais 33 anos ele vai reinar sobre todo Israel. Tanto Saul reinou 40 anos, quanto Davi, que está agora assumindo o reinado, quanto Salomão, que é o filho de Davi, todos eles reinaram sobre as 12 tribos, Reino Unido. Depois de Salomão, nós vamos comentar, vai haver a divisão do reino. Por que que vai haver a divisão do reino? Então nós vamos ver muito bem a postura de um homem para que haja esta divisão. Deus vai também mostrar, por causa do pecado de Salomão, que vai acontecer a divisão do reino. Mas agora Davi assume o reinado. E ele vai ter que fazer muita coisa, porque o seu antecessor Saul não fez aquilo que deveria ser feito. Ele não expulsou, não continuou expulsando os cananeus, não continuou travando batalhas ali que precisavam ser travadas. Então ele teve que ser um homem de guerra. Ele teve que realmente colocar a mão na massa e lutar, levar avante o seu exército. Ele estava à frente da sua batalha em muitas delas. E você vai ver, através da palavra, que ele consultava o Senhor. E o Senhor falava, pode subir que eu dou esse inimigo nas tuas mãos. Como é gostoso a gente poder ter a certeza que Deus está aprovando aquilo que nós estamos colocando no altar e consultando a Deus. Senhor, devo fazer isso ou não devo fazer aquilo? O Senhor responde. Ele responde em sonhos, em visões, na palavra revelada. É a melhor fonte de respostas da parte de Deus, através do Espírito Santo tocando o seu coração. E com certeza, Davi consultava o Senhor e Deus falava com ele, deixava claro aquilo que ele devia de fazer. Então ele conquistou, ele foi muito querido, ele realmente expandiu os limites do povo de Israel, que estava limitado na época de Saul, porque, olha, o orgulho fez com que o seu reino não crescesse, pelo contrário, cada vez minguava. E agora Davi teve que realmente conquistar, ampliar o seu reino. E ele foi um homem de guerra. E ele tinha um desejo ardente de construir o templo do Senhor. Se era uma coisa que Davi tinha, e ele morava, como ele menciona na palavra, eu moro aqui em castelo, em palácios, e o Senhor naquela tenda, que era o tabernáculo que Deus havia dado as instruções que Moisés fizesse lá no Monte Sinai. Então ele queria muito, desejava muito que Deus habitasse numa casa como aquela que ele tinha, um palácio, mas ele só pôde fazer o rabisco, né, a planta do templo, e que mais tarde o seu filho Salomão vai fazer. Porque o próprio Deus falou para ele, olha, você é um homem de guerra, você derramou muito sangue, foi necessário que ele fizesse isso. Saul não fez o que tinha que ser feito, Davi teve que fazer por ele e por Saul. E agora Deus fala, você não é a pessoa ideal para levantar algo tão importante que vai ser o templo, onde a minha glória, a minha presença vai estar. Mas o seu filho, Salomão, vai poder ter esta oportunidade. E antes que Salomão nascesse também, nós entendemos que Deus ele não esconde nada, deixa tudo às claras. O pecado que Davi cometeu, um homem segundo o coração de Deus, também teve um grande pecado. Teve a cobiça. O dia que ele deveria estar em guerra, na guerra, saindo lá na frente do seu exército, ele ficou em casa, como hoje nós estamos em casa, talvez ocioso, talvez sem nada para fazer. E aí ele cobiçou lá do seu terraço, Betseba tomando banho. E aí a gente vê que a parte ociosa, Deus não quer que a gente esteja ocioso. Não fique ocioso, está sobrando tempo,
tem a Bíblia para ler, tem um tempo para meditar, você pode orar, você pode ligar para alguém, você pode estar fazendo um estudo, elaborando um estudo para passar para mais alguém. Então a parte ociosa fez com que ele cobiçasse a mulher que não era dele. E nós sabemos muito bem as consequências disso. Acabou depois querendo justificar, trazendo lá Urias da guerra, para que ele deitasse com a sua mulher, e aí tudo fosse resolvido quando ele descobriu que Betseba estava grávida. Mas aquele Urias, que era fiel, comandante das suas tropas, não quis sair ali da frente do seu palácio. E aquilo então, agora complicou a situação. Então eu tenho que resolver essa situação. E ele tinha que resolver um erro dele, ele tinha que encobrir o erro dele. Olha o pecado, um abismo chamando o outro abismo, um pecado chamando o outro pecado. E ele coloca então Urias na frente da batalha. Manda lá o recado para o comandante, de colocar, através do próprio Urias, levando uma carta para que ele fosse colocado na linha de frente. Era a morte certa. Alguém fiel, alguém íntegro, alguém de confiança, porque não deitou com a sua mulher para encobrir um erro do rei, agora ele acaba matando. Então, que grande pecado! Adultério e mandar matar, então, Urias. Mas Deus não deixou isso sem relatar. E aquilo lhe doeu ao coração. E aquela criança nasceu, ficou enferma e acabou morrendo. E aí Deus mostrou que aquele pecado não ficaria impune, que Deus, realmente, a espada nunca sairia da sua casa. E nós vamos ver depois Absalão, seu filho, tomando o reino do seu pai. E aquilo que ele fez às escondidas, Deus falou que seria revelado, né? O próprio Absalão dormiu assim, à vista de todos, no terraço, com as concubinas de Davi. Então, olha como o pecado há de nos achar. Então, nós temos que colocar a nossa vida em ordem, porque Deus, ele não esconde nada. Não é porque Davi era o homem segundo o coração de Deus, esse erro, esse problema de Davi, vamos deixar de lado, vamos só enfatizar aqui as grandes conquistas, o grande homem que ele foi, o grande servo valoroso. Não, Deus relatou, e que isto sirva de lição para nós. Então nós vamos ver agora Davi chegando ao final do seu ministério, do seu reinado, conquistando muitas coisas, porém não podendo fazer aquilo que mais ele desejava, que era edificar o templo para a casa do Senhor. E nós podemos ver através dos salmos que ele relata, como eu falei agora há pouco, muitas das suas experiências que ele deixou claro para que hoje tivéssemos as conquistas, as orações que ele fazia, as experiências, os inimigos que eram muitos, que queriam matá-lo, que queriam tomar o lugar dele. E ele relata ali quantas situações ele passou e quantas orações ele fez, quantas vezes ele conversava com Deus naquele momento de luta e dificuldade. Um rei que tinha poder para governar uma nação, mas que ele sabia muito bem a sua responsabilidade de levar aquele povo nos caminhos do Senhor. E nós vamos ver agora, depois, com a morte de Davi, que deixou lá os escritos, né, a planta do templo, porque ele desejava, mas Deus falou ainda em vida, que ele não seria a pessoa que Deus escolheu para construir o templo, mas sim o seu filho. O seu filho Salomão, agora sim, que ele casou com Betseba, esse menino que nasceu do fruto do relacionamento entre Salomão e Betseba, o primeiro que era fruto de adultério, Deus levou. Mas o segundo agora, Deus prometeu que seria o seu sucessor. Então ele seria agora o próximo rei de Israel após a morte de Davi. E ele sim seria a pessoa indicada para que pudesse construir o templo. E nós vamos destacar isso no livro de 2 Samuel, você vai ver depois 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, vai falar sobre a história dos reis de Israel, as crônicas dos reis, a história dos reis de Israel. Mas logo Salomão assumindo o reinado, você vai ver que ele vai pedir algo extremamente importante. Ele vai pedir sabedoria a Deus. Um jovem que cresceu, né, na corte, talvez mimado, teve toda a mordomia, mas ele sabia da grande responsabilidade, sabia que tipo de rei foi o seu pai, como querido ele foi, quantas coisas importantes ele fez, quantas conquistas ele deixou aqui como um legado. E agora ele sabia que estar à frente de uma nação como Israel era muita responsabilidade. Então ele pede, em sonhos, ele pede sabedoria.
Deus gostou disso. Deus gosta quando a gente se dispõe a ser cuidado por Ele e orientado por Ele. E Deus então deu não só sabedoria, mas deu também riqueza e fama. E você vai ver então que isto vai fazer com que Israel vai ter o seu momento áureo. Israel vai ter assim relacionamento com outras nações, relacionamento comerciais com outras nações, expandindo o reino e o comércio de Israel. Mas isso vai ser bom por um lado e terrível por outro, porque Salomão, que começou muito bem, nós vamos falar um pouquinho na próxima aula, ele também deixa a idolatria entrar dentro de Israel. E através desses relacionamentos comerciais com outras nações, ele firmava casamentos comerciais para firmar um concerto com essas nações, concertos comerciais. Isto trouxe a idolatria de outros povos para dentro de Israel. E isso vai ser um dos motivos que nós vamos comentar na próxima aula da divisão do reino. Então, Saul, Davi, Salomão reinaram sobre todo o reino, as 12 tribos, Reino Unido, 40 anos cada um reinou, 40 Saul, 40 Davi, 40 Salomão. Após Salomão, nós vamos falar então sobre a divisão do reino, mas na próxima aula falaremos um pouquinho do reinado de Salomão. Então, fique firme aí ligado, nós estaremos com esse propósito de estarmos passando para você até que possamos estar juntos lá em classe, onde eu vou poder te ouvir, vamos poder tirar experiências juntos, trocar experiências juntos e tirar as suas dúvidas em nome de Jesus. Curva a sua cabeça mais um instante, agradecendo a Deus por esta oportunidade, por você permitir que eu entrasse na sua casa através dessa aula em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo que passamos juntos aqui, aprendendo um pouquinho da Tua Palavra, lembrando das coisas maravilhosas que nós lemos na Tua Palavra. Senhor, que cada um que está nesse propósito de ouvir estas aulas possa estar, Senhor, disposto a ouvir do Senhor um recado especial, através da leitura da Tua Palavra, através do conhecimento, ó Deus, daquilo que o Senhor deixou relatado, que possamos também tirar experiências para nós no dia de hoje. Esteja abençoando cada aluno que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Fique na paz.